a ordem do Senhor Jesus é para os discípulos, em Mateus capítulo 28, fazerem outros discípulos em todas as nações, mas discípulos de Jesus, não discípulos nossos. E este aí é um assunto que às vezes nós percebemos como sendo um problema do processo de plantio de igrejas, em que o plantador de igrejas ele é tão personalista, tão centralizador, que ele tende a agregar pessoas ao seu redor e ao redor de Jesus. Tende a fazer com que as pessoas permaneçam, venham para a igreja mais pelo seu carisma e afinidade e menos pelo que eles estão aprendendo sobre o Senhor Jesus. O plantador de igreja, como qualquer cristão, é chamado por Deus a fazer discípulos de Jesus. Portanto, a ideia bíblica é que aquelas pessoas que caminham conosco, elas possam não andar como nós, mas andar como Jesus. Não falar como nós falamos, mas falar como Jesus. É não depender de nós, mas depender de Jesus. Esse foco realmente no Senhor Jesus, desde o relacionamento, passando pela evangelização e até também o discipulado. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava em uma igreja em São Paulo e ali, no final do culto, um dos pastores, aliás, um dos líderes, novos líderes da igreja, me procurou e disse: Ronaldo, nós nem conversamos ainda, eu queria conversar, trocar algumas ideias com você. E eu disse: olha, eu não jantei ainda, se você quiser depois do culto a gente pode comer uma pizza. E ele falou assim: ótima ideia, deixe-me falar aqui com o meu pastor para ver se ele me libera para comer hoje uma pizza. Eu achei meio estranho, ele foi liberado e na pizza comecei a inquirir, e a ideia era de um discipulado em que a autoridade pessoal, comportamental, social e espiritual estava no discipulador, que nesse caso era o pastor. Isso não é, infelizmente, uma novidade no Brasil, e nós precisamos realmente entender que esse tipo de discipulado altamente centralizador, ele leva o discípulo, aquele que está sendo discipulado, muitas vezes a focar tanto na pessoa do líder, que ele perde de vista a pessoa do Senhor Jesus. Nós somos, como plantadores de igreja, nós somos facilitadores. A ideia é trazer a pessoa, apresentar a Jesus, havendo conversão, facilitar para que aquela pessoa caminhe com o Senhor Jesus. Agora, de fato, nós temos uma participação nisso, que é nós caminharmos juntos com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estão sendo discipuladas. Antes de ir para a África, muitos anos atrás, eu recebi um conselho, que foi um conselho precioso. O pastor Robert Harvey, que é um australiano, missionário, trabalhou muitos anos no Brasil, ele disse: não faça nada sozinho. Ou seja, tudo que você for fazer, faça com alguém que está sendo discipulado. E eu levei ao pé da letra, plantando na igreja entre a etnia dos Concombas. Se eu ia, havia lá talvez meia dúzia de convertidos, um grupinho pequeno. Mas se eu ia visitar alguém, eu chamava algum recém-convertido para ir comigo. Se eu ia orar com alguém, eu chamava outra pessoa para ir comigo. Se eu ia arrumar lá os bancos para o culto da noite, eu chamava 2 ou 3 para me ajudarem a arrumar o banco. Então, nós plantadores de igreja que estamos discipulando, nós não podemos fazer nada sozinhos. Aqui o que o pastor Alcedir, estou aí expandindo um pouquinho, mas é o que ele falou, que eles possam realmente participar desde o início. Claro, um recém-convertido, nós não vamos colocá-lo em posição de ensino nem liderança, mas ele pode, por exemplo, isso é algo importante, ele pode dar seu testemunho, ele pode acompanhar alguém, pode fazer uma oração, ele pode participar de um aconselhamento e falar um pouco do que Jesus fez em sua vida ou da sua família. Até mesmo quando o André Sateré, que os acompanhou lá na região de Maués, ele ainda era recém-convertido, mas quando ele deu o seu testemunho público que Jesus fez em sua vida, em sua família, aquilo lá foi realmente bombástico, as pessoas vendo, porque realmente perceberam aquela mudança em sua vida. Portanto, não faça nada sozinho. Na verdade, existe um costume evangélico brasileiro, há muitos costumes evangélicos brasileiros que são positivos e outros nem tanto. E um que eu diria que é negativo é aquele costume que nós temos de juntar os crentes do Senhor Jesus a cada semana e a cada domingo, ano após ano, apenas para sentarem nas cadeiras ou nos bancos, aprenderem
e nunca colocarem em prática aquilo que eles estão aprendendo. Ou seja, eles não são desafiados a fazer nada, eles são desafiados apenas a ouvir e aprender. E isso é contraproducente. Eu penso que uma das regras de ouro do plantio de igreja é a seguinte: em 48 horas de conversão, ou seja, 48 horas depois que alguém se converteu, desafie essa pessoa a fazer alguma coisa. Não espere mais do que 2 dias. A pessoa se converteu na quarta-feira, até sexta-feira, por exemplo, você desafia aquela pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, venha comigo fazer uma visita no hospital. É um desafio. Caminhe comigo para que eu vou evangelizar ali aquela vizinhança. É um desafio. Dê o seu testemunho na sua própria casa, ou então em um culto que nós faremos aqui nessa nova localidade. É um desafio. Nós precisamos facilitar com que o DNA da igreja, desde o início, o DNA da igreja seja um DNA multiplicador. Há diversos missiólogos, como Hazel Grave, como o Leslie Newbegin e outros, que falam sobre o DNA de uma igreja plantada. Mas eu vou falar com vocês o que eu creio que é o Richard Hibbert, não Paul Hibbert, mas Richard Hibbert, que é um missiólogo australiano, o que ele menciona, o que ele analisa, que eu acho que ele está muito acertado. Que entre 2 a 4 anos de plantio de uma igreja, ou seja, nos primeiros 2 ou no máximo 4 anos de igreja plantada, a maneira como aquela igreja irá viver e como aquela igreja irá lidar com as questões, por exemplo, como evangelização, serão sedimentadas. É o que é chamado de DNA, ou seja, são os elementos essenciais fundantes daquela igreja. Depois disso, para que o rumo da igreja, o estilo da igreja mude, é um trabalho tremendo. Ou seja, uma igreja que nos primeiros 4 anos de vida não evangeliza de forma alguma, se você assumir essa igreja no 5º ano de existência, para você encorajar ou animar essa igreja a evangelizar, vai ser um trabalho tremendo. É necessário começar certo, e esse começo certo se dá no discipulado. Sei que o Iraque também falou sobre isso hoje à tarde, mas se dá realmente no discipulado. Esse discipulado é a espinha dorsal da igreja plantada. Então comecem, ou vocês quiserem anotar essa frase, talvez 3 coisas neste assunto. Em primeiro lugar, faça discípulos de Jesus. Estão mencionando, não discípulos nossos, discípulos de Jesus. Faça discípulos de Jesus. Estamos aí no discipulado, não é isso? Em segundo lugar, não faça nada sozinho. O bom plantador de igreja, ele não faz nada sozinho. Os discípulos estão sempre integrados, como o Senhor Jesus chamado e desafiar os discípulos a todo momento. Até para orar, digamos, de maneira mais privativa, Jesus convidava 1 ou 2 discípulos para orar com ele. Não é isso, irmãos? Interessante, Jesus, ele encarnou naquele pessoal que conversava e agia, se era para expulsar demônios, eles estavam presentes, se era para lidar com a fome do povo, se era para evangelizar, falar sobre a verdade do reino, se era para orar e assim por diante, até descansar. Jesus está lá modelando os discípulos desde o início. Não faça nada sozinho. Em primeiro lugar, faça discípulos de Jesus. Em segundo lugar, não faça nada sozinho. Em terceiro lugar, desafie em 48 horas a uma ação. Desafie em 48 horas a uma ação a partir da igreja. Desafie, no caso do discípulo, em 48 horas depois da sua conversão, a uma ação a partir da igreja. Ou seja, ele vai ou ela vai se converter e já vai, nos primeiros dias de conversão, ser desafiado a fazer alguma coisa. Isso vai modelar o DNA, a percepção de que ele renasceu em Jesus, nasceu de novo em Jesus, não apenas para ouvir o pastor pregar, não apenas para se reunir com os irmãos, mas para ser sal da terra e luz do mundo. Isso tem que ser alguma coisa enraizada na igreja. Comece certo. Você pode acrescentar essa outra frase. Comece certo. Pense, há uma metodologia, até mesmo falada por David Hazelgrave, que é um missiólogo da década de 70, que essa metodologia é chamada de End Vision Process. Ou seja, é um processo de fim da visão.
o que David Hazelbrand dizia é o seguinte: você vai plantar uma igreja aqui, que tipo de igreja você vai plantar? A questão não é se você vai plantar ou não igreja. A questão é que tipo de igreja você vai plantar. Então você ora a Deus, olha na palavra e você toma uma decisão. A igreja a ser plantada aqui vai ser uma igreja acolhedora, contextualizada, bíblica e missionária, por exemplo. Você tem uma visão específica que tipo de igreja vai plantar. Agora, indo do fim daquela visão, essa visão final, a igreja plantada que é acolhedora, missionária, contextualizada e bíblica. Essa é a igreja que você sonha em ver nascer e existir naquele lugar. Agora, para que a igreja seja acolhedora, que acolha as pessoas, o que é necessário fazer? Ou seja, você parte do fim da visão para cá. É necessário que o plantador de igreja também acolha pessoas em sua casa, seja também hospitaleiro, não é verdade? Já vi uma igreja hospitaleira em que o plantador de igreja não é hospitaleiro? Eu nunca vi. Já vi uma igreja generosa, que ela não começou sendo generosa desde o início? Eu nunca vi. Agora, igrejas que são generosas, até financeiramente, no início, elas tendem a ser sempre generosas. É o DNA da igreja, começa certo. Há uma experiência que me marcou com a Rossana, foi na África, entre os Congombas. Tínhamos ali, já havia ali alguns convertidos, talvez 12, 13. Éramos no total uns 15 crentes na aldeia. E resolvemos fazer o primeiro culto aberto na aldeia de Coni, lá em Gana, na África. E nós planejamos aquele culto, bem planejado. E nós não queríamos errar muito naquele início. Nós sabíamos a importância de começar certo. Então chamei um pastor africano de uma outra etnia, outra tribo, a etnia Bassari, que é o pastor Tatali, é um senhor já idoso. Eu falei: pastor, o senhor não é dessa etnia, mas uma etnia mais ou menos próxima. Nós vamos começar o primeiro culto e nós não queremos errar. O senhor, por favor, pode passar uns dias conosco? E ele generosamente foi, passou uma semana conosco. E certo dia ele perguntou: como que você pensa em fazer o culto? Eu pensei o seguinte: no meio da aldeia somos apenas 15 pessoas, mas eu sei que centenas de concombas estarão nos observando. E ficaram realmente centenas ao redor, olhando de longe. Mas aquele grupinho, eu pensei em nós cantarmos louvores a Deus, cânticos que eles fizeram, também contextualizado. Pensei em nós termos um momento de testemunhos, em que as pessoas poderiam testemunhar o que Cristo fez em suas vidas, um momento de oração, confissão de pecados, um outro momento de louvor, e depois a pregação da palavra, e encerraríamos com mais um momento de celebração a Deus. E ele disse: olha, muito bem, tá bem planejado, mas faltando aí uma parte importante, os dízimos e as ofertas. Eu falei: dízimo e oferta? Vamos falar sobre dinheiro no primeiro culto? Na aldeia nós estamos aqui há pouco tempo. Ele disse: sim, não é importante, não é bíblico? Eu falei: é bíblico, mas assim, estamos pensando agora, e a aldeia é uma aldeia também pobre, vem alguém de fora falar sobre dízimo e oferta. E ele me disse essa frase, falou: olha, vocês brancos são assim, começam errado e depois querem que nós possamos consertar. Aí foi verdade. Certo, né? Mas vamos ver. Na hora, meus irmãos, eu pensei ali, na hora, mas meu coração se fechou. Gente, não tem jeito, com que cara eu vou falar ali sobre dinheiro na primeira reunião pública com centenas. Eu não tinha problema nem em falar com os crentes apenas, mas era um culto público, todo mundo observando. O que vão pensar? E ali o culto se desenrolou, etc, etc. Quase no final, aí estava já terminando, aí o pastor Tatali levantou e disse: olha, é o seguinte, o branco aqui está com vergonha de falar. Fala sobre dízimo e oferta. Dízimo é o seguinte: 10% é o mínimo, 10% é legalismo. Que dá só 10% é legalista, mas começa daí para frente. E aí você dizima a Deus e você também dá oferta. Mas por que nós devemos fazer isso? Aí ele perguntou para o grupinho de crentes: tem alguém aqui com necessidade? Pessoal, séria? Aí uma senhora levantou a mão, era viúva, e ela vivia com pouquíssimo, e disse: eu sou viúva. Muito bem, temos aqui uma necessidade. Tem alguém aqui que quer evangelizar um local distante, que precisa de ajuda para ir e voltar? 2 jovens levantaram as mãos e falaram: nós queríamos ir numa aldeia tal, mas lá muitos dias de viagem, realmente é caro para ir. E ele disse: é por isso que nós ofertamos e damos também o dízimo, para que haja manutenção. Vamos cooperar com quem tem necessidade e vamos enviar os nossos missionários locais. E ele disse: vamos fazer uma pausa aqui, meia hora, cada um vai para casa e traz o que quiser para o Senhor. Aí eu pensei: acabou a igreja. Pensei, eles não vão voltar mais. Aquela conversa toda. Aí, gente, está
também foi minha surpresa. Meia hora depois as pessoas começaram a chegar, não apenas com dinheiro, mas com inhames. Lá eles plantam inhames, sabe o que é inhame, né? As inhames lá são grandes, gostosos os inhames de lá. Não é? Deu água na boca, né, gente? Inhame gostoso. E assim, e galinhas e ovos, e trouxeram em abundância. Aí eles já, graças a Deus, só de inhame fizeram um monte assim. Assim, graças a Deus, agora precisamos de alguém para cuidar. Isso se chama na Bíblia diácono. Vocês dois ficaram de diácono, por favor, vem cá. Aí chegou dois rapazes, deu uma orientação rápida para eles cuidarem. A igreja começou generosa desde o primeiro culto. Meus irmãos, essa igreja em 2 anos já era autossustentável. Ela plantou diversas outras igrejas. Hoje são 48 igrejas, todas são autossustentáveis. Tem uma clínica que a Rossana fundou no ano de 2000. Antes nós saímos de lá. Clínica é coisa cara e os medicamentos também são caros. As igrejas sustentam a clínica completamente, também as escolas. Eles estão enviando missionários para fora. Nós traduzimos o Novo Testamento. Eles treinaram 10 anos, por 10 anos, 4 jovens na capital, que é Acre, para que pudessem aprender inglês, teologia e tradução da Bíblia durante 10 anos com dinheiro próprio, para que pudessem em 2015 começar a traduzir o Antigo Testamento, que já traduziram 8 livros do Antigo Testamento, tudo com dinheiro próprio. Mas por que isso aconteceu assim? Porque no primeiro culto, um pastor africano mais experiente disse: não vamos começar errado, vamos começar certo, com os elementos necessários. Essa mania nossa de começar, porque eu vejo isso, eu falo com um plantador de igreja que cometeu e comete erros, muitos erros. Mas essa mania do plantador de igreja de só tem 6 pessoas, então eu falo qualquer coisinha. A gente precisa pregar para 6 pessoas como se pregasse para 600 pessoas. Amém. A gente tem lá uma escola dominical com 3 crianças, então faz uma brincadeira com as crianças aí. A gente precisa organizar, pensar, planejar, trabalhar, comprar material, etc. Com 3 crianças, como se fossem 3.000 crianças. Eu encontro às vezes algum plantador de igreja, por exemplo, numa região do Oriente Médio. Ali tinha um plantador de igreja, até ele é alemão, e um cara assim que, cheio de Deus, com uma visão realmente bíblica de plantio de igreja, me convidou: olha, vamos lá no meu projeto de plantio de igreja. Eram apenas 8 pessoas, mas ele expunha a Bíblia assim como se fosse 800 pessoas, um negócio organizado, bem pensado. Ele, durante 3, 4 dias antes, ele pensava, anotava, orava, conversava, pedia opiniões sobre o culto com 8 pessoas. 8 pessoas. Nós precisamos levar a sério esse negócio de plantar a igreja desde o início. A igreja, muitas vezes, ela se envolve, meus irmãos, quanto mais tempo passar, mais difícil é corrigir. Creio nisso. Isso também se aplica até com filhos. Quem tem filhos sabe disso. Não deixa a criança fazer o que não deve fazer durante 3, 4, 5 anos. Depois você vai tentar corrigir, vai ser difícil. Comece cedo. Com a igreja é a mesma coisa. Invista na igreja desde o início. Portanto, discipular. Um outro ponto, outra etapa desse processo. Então, processo de plantio de igrejas. Aí vocês, alguns esqueceram, mas quem tomou café está bem lembrado. Então é relacionamento, evangelização, discipulado e ajuntamento. Esse momento do ajuntamento. Quando começamos, ajuntamento é o culto, não é isso? Pastor, desculpe, se tem alguém depois desse aqui, faça discípulo de Jesus, não faça nada sozinho, em 48 horas de conversão tal, e comece certo, depois comece certo. Tem mais algum? Não, foi isso mesmo. Comece certo. Comece certo. Exatamente, comece certo. E assim, pensando em todas as práticas, que tipo de igreja que nós sonhamos em ver? Uma igreja generosa? Comece certo, uma igreja generosa. É uma igreja, por exemplo, o pastor Edson Rebustini, mencionando aqui sobre diversas denominações, a Igreja Bíblica da Paz, em São Paulo. É uma denominação independente, é uma comunidade independente. O pastor Rebustini, Edson Rebustini, eu conheci anos atrás em São Paulo e visitei a sua igreja, uma igreja com grandes milhares de pessoas, mas uma igreja impressionante na área do louvor. Os músicos, eu falei, mas esses músicos aprenderam aqui? Não, Ronaldo, quase todos são profissionais. Mesmo, que coisa, eles tocam como ninguém. E um louvor a Deus, eles já gravaram muitos CDs no Brasil, até no exterior, etc. Eu falei, mas como que você conseguiu esses? E tinha assim uns 60 músicos, né? Como você conseguiu esse número de músicos? Ele falou assim: olha, eu tinha a visão, desde o início, de uma igreja com um louvor muito bem
um louvor profissionalmente falando, com alta excelência, bastante excelência, muito bem preparado, com pessoas que lidam com música, etc. Eu tinha essa visão, esse sonho, eu orei ao Senhor, achei que esse é o caminho. Aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a evangelizar em um conservatório de músicas. Então eu ia lá toda semana, evangelizava lá. Só a pessoa se converter e começaram a vir para a igreja. Então uns trouxeram outros, assim por diante. Que tipo de igreja? E aí nós temos as marcas bíblicas. Nós veremos amanhã sobre as marcas bíblicas, tá bem? Hoje nós estamos aí repassando o processo com vocês. Amanhã vamos aprofundar um pouco mais. A ideia realmente minha de Alcedi hoje é mais para abrir os assuntos, e amanhã nós vamos especificando um pouco mais cada um deles, se Deus assim permitir. Muito bem, o culto público, momento do ajuntamento. Não espere, quando começar, não espere demais. Eu diria o seguinte: se há 5 ou 6 crentes, comece. Não comece de qualquer forma, comece de maneira bem preparada. Pense o local, o momento, o ajuntamento, a oração, o ensino da palavra. pense realmente. Ore ao Senhor, converse com pessoas, comece de maneira séria, mas comece. E é importante nesse primeiro momento, se você só tem 6 crentes ali, ou 10, ou 12, ou 15, etc., um grupinho menor, é importante que você continue no relacionamento, na evangelização e no discipulado. Mas tudo deve desembocar também neste encontro cultico. Certo, gente? Lembra-se o que eu falei hoje pela manhã sobre evangelização conectada? É isso, tudo que você faz, você está discipulando, evangelizando, se relacionando, mas você precisa ter uma coisa simples e reproduzível para falar com as pessoas, que seja um ponto de encontro. Então, a minha sugestão é sempre no mesmo lugar, toda semana, no mesmo horário. Então, todos que você está conversando, evangelizando, distribuindo folheto, conversando, convidando, discipulando, etc., eles sabem que quarta-feira, 7 horas da noite, no quintal da minha casa, na rua Silva Ramos, 146, nós teremos um momento de estudo da palavra e louvor a Deus. Então é preciso ter um ponto central, e tudo que você faz é conectado a esse ponto central. Isso colabora bastante com o enriquecimento desse ajuntamento, que é esse culto a Deus, em que as pessoas participam mais. O ajuntamento ele pode ser de maneira proposital, ele pode ser um ajuntamento também fracionado, ou seja, um pouco disperso. Em lugar de ajuntar todos em um só lugar, fazer 2 ou 3 grupinhos. Nós veremos isso um pouco amanhã sobre os métodos de movimento de plantio de igrejas, ou seja, há pessoas que o sonho é plantar uma igreja, o chamado é aquela comunidade, aquela igreja. Outras não, a visão é ver várias igrejas sendo plantadas em um território. Portanto, a abordagem é um pouco diferente. A primeira abordagem, uma igreja, era centralizada em uma igreja, em um local, um horário. A ideia de movimento de plantio de igrejas, nós já devemos dispersar um pouco mais. Nós devemos intencionalmente dividir aqueles grupos. Muito bem. Ajuntamento, então, relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, depois treinamento. Foi o que o Idak falou hoje à tarde, não é verdade? Treinamento de líderes. Então você tem que ter um material. Primeiro, a identificação dos líderes começa aonde, gente? Quando é que você começa a olhar, não, ele tem ou ela tem um perfil de liderança ou não? No relacionamento também, mas é no discipulado, porque já passaram pela evangelização e pela conversão, é no discipulado que isso aflora. Agora, apenas uma palavra sobre treinamento, porque ele já expôs o assunto, mas uma palavra que eu considero importante. Cuidado para vocês não identificarem líderes segundo os padrões empresariais, e não segundo os padrões bíblicos. Isso é muito importante, porque no imaginário coletivo urbano empresarial, líder é quem fala bem, é quem é carismático, é quem agrega pessoas, é quem tem um jeito de convencimento. Às vezes, em algum contexto, é que tem maior influência financeira, ou então quem tem maior influência intelectual. Não é isso? O nosso meio, digamos, secular, não apenas empresarial, mas secular, esses são os traços de um líder. Mas a liderança bíblica, ela tem outros traços. É a pessoa que é amorosa, que tem uma casa temente a Deus, que tem uma vida de oração,
que tem amor e longanimidade. Esses são os traços com outros de um líder segundo o coração de Deus, segundo a palavra. Então, cuidado para você não convidar ou investir para ser líder aquela pessoa porque ela fala bem, porque ela consegue conquistar certa atenção. E isso tem dado muita dor de cabeça em projetos de plantio de igreja. Às vezes é aquela pessoa mais caladinha e mais tímida que a pessoa que tem um perfil realmente de liderança naquele momento, naquela congregação. Além do treinamento de liderança, nós temos aí nesse momento, o Iraque já falou bastante sobre isso, a última etapa é multiplicação, certo, gente? Multiplicação. Então, multiplicação, nós temos aí, eu queria gastar uns minutos com multiplicação, nós temos aí alguns modelos de multiplicação. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Como a igreja se multiplica? Certo? Como igreja? Há uma igreja ali de 50, 60 pessoas, ou 100, 150 pessoas. Como essa igreja, ela se multiplica? Multiplicação. Eu vou utilizar aqui, vou tentar aqui mencionar pelo menos, 4 modelos de multiplicação de 4 missiólogos diferentes, para que nós tenhamos aí uma visão mais panorâmica. O modelo de multiplicação defendido, apresentado pelo Dr. David Hazelgrave, especialmente na década de 70, início da década de 80, Dr. David Hazelgrave, é um modelo de divisão intencional. Ele cria que este é o melhor modelo de multiplicação, um modelo de divisão intencional, ou seja, a igreja, suponhamos que nós sejamos uma igreja local, somos aqui entre 40, talvez, não sei, vamos pensar 40 pessoas, 50 pessoas. Somos aqui uma igreja com 50 pessoas, certo? O modelo do Dr. Hazelgrave de divisão intencional é nós nascermos como igreja já com uma visão bem missionária de plantar novas igrejas. Então, já que somos 50 pessoas, nós podemos sobreviver bem com 40 pessoas e nós podemos desafiar que 10 pessoas sejam voluntárias aqui para deixar essa comunidade e possam ir para outro local começar uma nova igreja. E quando atingirem 50 pessoas, façam o mesmo, tirem outras 10 e vão se multiplicando, e nós faremos isso sempre que nós chegarmos a 50 pessoas. Dr. Hazelgrave, ele mencionava sobre números diferentes em lugares diferentes, mas ele dizia que em geral ele não aconselhava uma divisão intencional com igrejas menores de 120 pessoas, ou seja, quando a igreja chega a 120 pessoas em diante, a gente pode pensar nesse modelo de divisão intencional. Não é uma divisão por briga, não é uma divisão por problemas doutrinários, questões pessoais, relacionais, é uma divisão missionária, digamos assim. Estamos dividindo porque nós estamos nessa divisão plantando novas igrejas. Eu diria que esse é um modelo saudável, é um modelo saudável. Eu já vi esse modelo acontecer aqui no Brasil, especialmente na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Não é a maior igreja de Belo Horizonte, há várias igrejas que são maiores do que a primeira, e essa primeira igreja plantou muitas igrejas em Belo Horizonte e em Minas Gerais com esse modelo. Anos atrás eu estive lá, o pastor Ludigero era o pastor da igreja, e no final do culto ele disse: irmãos, precisamos plantar mais uma igreja agora no bairro tal, bairro distante. E ele disse: preciso aqui de uns 30 irmãos para começarmos essa igreja lá. Já temos obreiro, precisamos de 30 pessoas. Agora é o seguinte: se você está com um problema familiar, não venha. Quero gente assim com uma vida em ordem. A esposa brigando com o marido, você não venha. Eu quero gente com a família, o casamento em ordem. E outra coisa, não precisa que todos tenham muito dinheiro, mas pelo menos uns 5 é bom que seja, né, um pouquinho dinheirado para a gente poder começar a sustentar lá. Interessante, ele falou de maneira tão natural, mas já haviam feito isso tanto. Para minha surpresa, acabou o culto, umas 20 pessoas vieram dizendo: pastor, ele pode contar comigo, etc. Ele depois reuniria essas pessoas e começaria com esse grupo, um grupo base, mais encorpado, né? De 30 pessoas no novo local. É uma igreja. Tem um obreiro, né, que no caso era um pastor, o pastor da igreja, de 30 pessoas, umas 5 endinheiradas, né? E com a visão de começar uma nova igreja no bairro tal. Começaram.
Então, pensem bem, esse é um modelo viável. Agora, ele não acontece sempre. E talvez um dos motivos é porque nós queremos mais agregar do que multiplicar, não é? Isso é um motivo quase que natural, né? O quanto que é ou não pecaminoso, não vou entrar nesse assunto, mas a tendência nossa mais é agregar, não é? Você falar com um pastor que pastoreia uma igreja com 300 membros em dividir a igreja, talvez ele, né, te expulse de lá, mas assim, este é o modelo. O Dr. David Hazelgrave, ele foi um missiólogo que analisou mais de 100 projetos de plantio de igrejas na Ásia na década de 70. É um dos maiores missiólogos na área de plantio de igrejas. Tem excelentes artigos e livros sobre isso também. Eu vou, depois amanhã, vou citar os livros, leituras sugestivas para vocês. Mas eu diria que esse modelo realmente é um modelo que vale a pena a gente observar, um modelo em potencial. O segundo modelo, vamos pensar aqui um outro missiólogo, pensando agora em Leslie Newbigin. Então, o Newbigin, que é um dos promotores da ideia de igreja missional, a ideia aqui justamente não é da divisão intencional, mas é da multiplicação. Ele falou sobre diversos modelos, estou apenas citando um, da multiplicação por afinidade. Este é um dos modelos que ele disse entender ser um modelo viável em diversas culturas, em diversos momentos. Multiplicação por afinidade seria mais ou menos pequenos grupos. Pequenos grupos que alguns chamam de células ou pequenos grupos. Ou seja, a igreja é igreja, somos 350 pessoas. Aquilo ali é o nome do é o nome do missiólogo. Ele é Neil acima, né? Acima Hazelgrave, ele propôs divisão intencional. É um H ali, né? Aqui é um L de Leslie. Não, mas o de cima é um H. Aqui é um H. E letra é horrível, né? Hazelgrave, exatamente. Multiplicação por afinidade. Ele diz o seguinte: a igreja tem 350 pessoas numa cidade. Mas essas pessoas, elas têm mais ou menos entrada em certos segmentos sociais e socioeconômicos. Por exemplo, alguém que é de uma classe socioeconômica mais baixa, uma família mais pobre, dificilmente vai conseguir entrar no condomínio de luxo, certo? Mais ou menos por aí. A pessoa que é alguém que é um acadêmico, PhD em filosofia transcultural, né? Raramente vai conseguir ser bem aceito por uma comunidade de skatistas, que andam de skate, né? Então, entre skatistas, é mais salutar que haja aí por afinidade, um skatista cristão para influenciá-los, e evangelizá-los, e discipulá-los, e incorporá-los também na igreja de Cristo local. A mesma coisa entre os acadêmicos, um acadêmico. A mesma coisa entre os ricos, um rico, e assim por diante. Então ele disse que a igreja é igreja, mas a igreja precisa se reorganizar e identificar os segmentos representados na própria igreja, e essa igreja formar as pontes de acesso e os pequenos grupos, mas Newbigin não pensava em pequenos grupos como nós vemos hoje, que eles se encontram de maneira fixa durante anos e anos. Para ele, o pequeno grupo era um ponto de convergência, ou seja, o skatista vai falar com o skatista até o ponto que ele se converte a Cristo, é discipulado, e pouco a pouco ele incorpora a igreja local toda. Ele não permanece um pequeno grupo para sempre. É mais um ponto, é mais uma ponte ali para a igreja local. Isto ele desenvolveu essa ideia, dentre muitas outras. Ele é um dos missiólogos que mais produziu nessa área de igreja relevante e impactante na própria sociedade. Ele desenvolveu essa ideia pensando que a igreja como toda, às vezes a igreja ela vive uma sociedade que ela não consegue influenciar porque não há afinidade comunicacional. Então, o ponto dele é a afinidade comunicacional. O skatista fala a língua de skatista, e assim mesmo. Lá perto de casa tem uma quadra lá, os skatistas, eles moram no Parque 10, eles se encontram ali. Eles têm fala própria, jeito próprio, eles nem conversam com as pessoas de fora.
né? Já pensei em aprender a andar de skate para precisar, mas não é verdade? Um acadêmico, um filósofo, um antropólogo, um sociólogo, ele não vai entrar numa conversa profunda. Deus pode fazer qualquer coisa, mas com quem não é acadêmico. Mas se é um acadêmico no mesmo ambiente, conversando sobre os mesmos assuntos, é bem possível que atraia atenção. Eu lembro que quando eu namorava a Rossana, muito tempo atrás, a Rossana era enfermeira, aliás, fazia enfermagem na Faculdade Federal do Recife. E eu tinha terminado o seminário, estava esperando ela terminar, estava fazendo outro curso, e eu ia então para almoçar com ela na faculdade. E ali naquele campus universitário, eu tentava abordar o universitário para conversar e evangelizar, mas eles realmente não se abriam para uma conversa, especialmente porque viam que eu não era ali da universidade e assim por diante. Eu pensei, mas deve haver uma abordagem. E assim, não tinha o conhecimento do Neil Begin, da missiologia dele, e nem da afinidade comunicacional, mas me veio realmente à mente algo parecido. Eu percebi que sempre tem um livro da moda na universidade. Sabe aquele livro que todo mundo fala dele e quase ninguém lê? Né? Ninguém lê. No meio evangélico também tem isso, né? Isso aí é sobre assim, discípulos multiplicadores. Todo mundo fala do livro, quase ninguém leu, mas só fala do livro. Eu percebi que na universidade também havia o livro da moda. Eu pensei, rapaz, esse livro da moda. Eu fui e peguei emprestado um exemplar na biblioteca, e lá tem umas mesas de cimento assim, enquanto eu esperava a Rossana, eu colocava o livro assim para a capa, bem visível. Não dava 5 minutos, alguém passava, olhava, excelente livro. É claro que eu tinha que ter lido um pouquinho. Excelente livro. Eu dizia, mas realmente muito bom. Já viu o que ele falou na página 10 e tal? Olha, em coisa de 5 minutos, tínhamos ali várias boas conversas, mas porque havia um ponto de afinidade. Um ponto de afinidade. Então, muito bem, o Neil Begin, ele crê, portanto, que a igreja precisa se entender. Quantos pontos de afinidade nós temos na igreja? Grupo universitário. Temos 11. Temos aqui 5 irmãos que trabalham, eles são garis. Temos aqui 10 irmãs que elas são domésticas. Nós temos aqui 5 que são empresários na área de publicidade. E organizar esse pessoal para que eles possam, em seus nichos, né, em seus grupos de afinidade, influenciar, evangelizar, discipularem e trazerem para a comunhão. Não é permanecer naquele grupo isolado ali fora da comunhão com outros grupos. Não é isso? Porque isso seria uma dor de cabeça. Isso não ajudaria nada a maturidade da igreja, nem a maturidade também do recém-convertido. Está compreendido? Esse é um outro modelo. Vamos pensar aqui em um terceiro modelo. Nós podemos aqui mencionar várias pessoas, mas podemos aqui, por exemplo, falar sobre o próprio John Stott. John Stott, teólogo, não é missiólogo, mas ele também falava sobre missão, especialmente na sua relação com Lausanne, em 1974. Começou a desenvolver, juntamente com o movimento de Lausanne, alguns conceitos aplicáveis à missão. E ele falava muito sobre esse modelo clássico de envio individual. Envio individual com base em Atos capítulo 13. A igreja em Atos, a igreja toda envia agora Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo chamou. Então essa aqui é a ideia. E John Stott, ele citava o John Knox, né, que foi um dos reformadores, então, na Escócia. E John Knox, ele dizia que o apóstolo é a pedrinha lançada bem longe. Então essa ideia de que como igreja aqui, suponhamos que sejamos uma igreja local, como igreja aqui, a gente pode evangelizar o centro de Manaus. Não poderia? Poderíamos evangelizar o centro de Manaus. Mas como igreja, comunidade toda, 50 aqui, nós não conseguimos evangelizar o Afeganistão. Está distante culturalmente, geograficamente, socialmente, assim por diante. Então nós podemos, com um envio individual, nós podemos identificar algumas pessoas, alguns indivíduos a quem Deus está chamando para essa obra e lançar esses indivíduos no Afeganistão. Então este é um modelo também de multiplicação de igreja, ou seja, lá no Afeganistão a expectativa é que nasça uma igreja, e pela graça de Deus nascerá, pela graça de Deus, Deus usando a nossa igreja aqui, enviando os nossos 2 irmãos para o Afeganistão. Você
se preparem, preparem, familiares, deixa aí a herança, Mas essa é a ideia. Na web, eu e nós estamos fazendo parte da web. Antes de você se aceita na web, você tem que fazer o seu testamento e deixar ali arquivado. Essa é a ideia, assim, mais clássica, antiga, mas é bíblica, de envio individual. Isso eu creio que é algo factível e aconselhável, especialmente em áreas que a igreja não consegue, como igreja, influenciar. Pode ser aqui mesmo, no Amazonas, por exemplo, né? Pode ser no interior, pode ser uma comunidade aqui perto, uma comunidade ribeirinha, indígena, pode ser um bairro da cidade e assim por diante. Agora, se a igreja é uma igreja na cidade e vai plantar uma outra igreja na cidade, eu creio que este não é o modelo ideal. Eu tentaria primeiro uma divisão intencional, ou talvez uma multiplicação por afinidade. Mas este aqui ele se aplica mais em comunidades menos acessíveis pela comunidade local. Está ficando claro, gente? Sim. Tá? Olha, me interrompe se não ficar claro. Nossa ideia aqui não é passar, nossa ideia aqui é nós podemos pensar bem esses pontos. Eu mencionei sobre 4, não é isso? Ontem eu fiz 51 anos, então comecei a ficar com a memória meio fraca. Muito bem. Vou citar aqui então um modelo de igreja-mãe. O modelo de igreja-mãe talvez seja o modelo aqui vários missiólogos falam a respeito, mas um dos missiólogos que fala a respeito é aquele autor do livro Evangelização na Igreja Primitiva, que é o Michael Green. O Michael Green fala sobre a igreja-mãe, que é um dos modelos da igreja primitiva também, que é aquela igreja com suas congregações. Talvez seja o modelo denominacional brasileiro, mais conhecido, não é verdade? Então tem uma igreja mais forte, mais central, com a liderança está ali, é mais encorpada em termos de liderança, de número de pessoas, até mesmo de capacidade financeira, é a igreja-mãe. E essa igreja então começa algumas congregações que ficam ligadas à igreja-mãe. O Tim Keller, autor do livro Igreja Centrada, um livro que vale a pena ler, ele desenvolveu um modelo um pouco diferente, que é um modelo mais multi-site, em que várias igrejas, ou congregações, digamos assim, mas várias igrejas são plantadas, mas essas igrejas compartilham alguma coisa, especialmente a pregação da palavra, que seria o modelo assim que ele iniciou. Então, alguém pregava na igreja-mãe e as outras igrejas, elas acompanhavam o culto à distância, no modelo bem americano, no sentido de, lá tinham excelentes projetores, telas, então assim, você estava em outra igreja ouvindo o Tim Keller pregar a 200 quilômetros de lá e assim por diante. É uma maneira de você multiplicar o dom do ensino que há, às vezes, somente na igreja-mãe. Você não tem 15 pregadores da palavra, mas você pode organizar 15 igrejas e transmitir para as 15 igrejas a pregação naquele momento de culto, por exemplo. Então, são modelos. Mas a igreja-mãe, o modelo de igreja-mãe que nós temos no Brasil é um modelo mais tradicional, ou seja, você tem a igreja que ela cresce e ela delibera sobre as congregações e, eventualmente, uma outra congregação, ela adquire uma certa autonomia e se transforma também em uma igreja-mãe. Não é isso, gente? É um modelo que nós temos. Bem, esse modelo, todos os modelos que nós vemos aqui, eles têm também pontos fortes e pontos fracos. Não é isso? Fortes e fracos. Um ponto fraco da igreja-mãe, eu vou falar apenas um, mas um ponto fraco da igreja-mãe é que investir ou não em congregações depende quase exclusivamente da visão da liderança local. Se mudou a liderança não tem visão, fecha. Estou errado em falar isso? Acaba. Já vi igrejas com 15 congregações, mudou o pastor, em 3 anos não tinha mais nenhuma congregação. A igreja-mãe, ela depende muito da visão da liderança. Agora, se tem uma liderança visionária, a minha modelo é um modelo bom. É um modelo que também não consegue ser um modelo geralmente transcultural. Ele tem essa limitação. A igreja-mãe, tendo congregações em uma outra cultura,
geralmente não funciona muito bem. As questões comunicacionais, culturais, contextuais, elas acabam criando sérios problemas. Aí talvez seja melhor um outro modelo. Então notem bem, o que eu quero falar com vocês, amanhã nós vamos obviamente detalhar um pouco mais, mas aqui nós temos nessa área de multiplicação, há diversos modelos. Há uma lista central com 17 modelos missiológicos de multiplicação de igreja, mas eu diria que esses 4 aqui são talvez os 4 principais do meu entender. Ficaram bem claros? Então pense bem, você é um plantador de igreja, suponhamos que você seja um plantador de igreja. Aqui é uma palavra importante. Pense na multiplicação da igreja desde o início do plantio da primeira igreja. Não pense em eu vou plantar uma igreja, quando ela tiver 150 membros, pensarei em ter ações missionárias. A igreja vai partir do 0 até 150 membros, vai levar 5 anos, 4 anos pelo menos, Deus derramando graça. Raramente alguém planta uma igreja em um local mais árido em menos que 5 anos, raramente, é coisa rara. Então pensemos assim, 4, 5 anos. Em 4 ou 5 anos a igreja já está com seu DNA definido. Se nesses 4 ou 5 anos a igreja ela não ora para se multiplicar, não evangeliza, ela não se divide intencionalmente, ela não vai de bairro em bairro, ela não envia seus missionários, pode ter certeza. No 5º ano, quando você começar a falar sobre isso, você vai enfrentar uma grande barreira. Grande barreira. Comece cedo. Tem 10 pessoas, comece com 10 pessoas. A igreja moraviana, século XVIII, chegava a cada 10 pessoas a enviar um missionário. Isso começou ali cedo, em um momento de avivamento espiritual em que a obra missionária começou a fluir por todo o campo, e aquilo gerou um DNA, um modo de vivência da igreja. Portanto, a multiplicação ela deve ser um pensamento do plantador de igreja no dia do início da primeira evangelização, sonhando ver nascer aquela primeira igreja. Agora, dê uma olhada para cá para nós podermos já iniciar essas falas finais. Hoje com vocês, que nós vimos juntos, então foi aquele embasamento mais bíblico teológico, com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, no contexto de Atos, capítulo 17, dos 5 elementos essenciais na visão teológica bíblica de Paulo para ver a igreja nascer, que era o Evangelho, as palavras, o poder de Deus, o Espírito Santo e a plena convicção. Muito bem. E nós vimos, portanto, a diferença entre evangelismo e plantio de igrejas. Evangelismo um ato, plantio de igrejas um processo com algumas etapas: relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento e multiplicação. Agora, em tudo isso, digamos assim, é a parte mais esquemática, a parte mais estruturada do movimento de se plantar uma igreja. Mas geralmente o plantador de igrejas ele encontra os maiores problemas não é na escolha do modelo certo. Os maiores problemas se dá em quê? O que vocês acham? O plantador de igreja tem uma visão, fez um curso ali 2 anos como plantar uma igreja, etc, está preparado e vai plantar uma igreja naquele bairro, naquela comunidade, naquela etnia, assim por diante. Onde é que está o maior desafio? Não tem desafio. É fácil. O maior desafio não é perceber ou entender ou escolher o modelo certo. O maior desafio é o relacionamento. E nem o relacionamento com as pessoas locais. É o relacionamento com a estrutura na qual você está inserido. Portanto, o plantador de igreja precisa orar e trabalhar para ser um facilitador, um pacificador e um fazedor de pontes. Eu vejo excelentes plantadores de igreja, mas que não têm paciência de conversar com o pastor presidente. Não funciona. Se eu não souber conversar com o pastor presidente, é verdade? Falando aqui no contexto até da Assembleia de Deus, né? Se eu não souber conversar com o pastor presidente, não funciona. Você precisa ter a bênção do pastor sobre o qual você está trabalhando. Eu conheço muitos plantadores de igreja presbiterianos, têm ótimos planos, projetos, fizeram cursos
mestrado em plantio de igreja, mas não soube convencer os presbíteros da igreja local. Na igreja presbiteriana, o pastor pode te apoiar totalmente, mas se o conselho da igreja, se os presbíteros não apoiarem, depois da reunião eles dizem: não, o pastor apoiou, mas aqui na ata está dizendo que você está fora, meu irmão. É verdade? Mas você tem um conselho com você, com aquela visão, você tem 5 anos de trabalho em paz. Missão é a mesma coisa. O plantador de igreja sai de um curso, treinamento, uma visão, orou por isso, em uma comunidade, etc. Não conversa com os líderes da missão, não sabe ter a paciência para dialogar, para ouvir, para falar, etc. Gente, a maior dificuldade enfrentada não é missiológica, ela não é relacional com o povo local, apesar que há desafios, né? Mas ela é relacional com a estrutura eclesiástica ou missionária na qual nós estamos inseridos. Boa parte. Se você conseguir caminhar bem nessa estrutura, eu diria, você já caminhou metade, né, da jornada. Você já está lá na frente. É onde as coisas... Eu tenho notado isso. Eu conheço poucos missionários que voltaram do campo por falta de dinheiro. Conheço alguns, mas são poucos. Eu conheço poucos missionários que voltaram do campo por falta de conhecimento missiológico. Conheço alguns, mas poucos. Normalmente você, se não tem certa área, você pode adquirir aquele conhecimento, correto? Mas eu conheço muitos missionários que voltaram frustrados do campo porque a equipe não me apoia. O pastor não tem a visão. O conselho não aprovou. Essas são as falas mais comuns para plantadores de igreja. Porque plantadores de igreja não são mantenedores de igreja. Quase todo mundo quer apoiar alguém que mantém a igreja. Eu vim aqui somar com a sua igreja local. Está precisando de quem, meu irmão? Precisando de alguém aqui para liderar o louvor? Rapaz, é minha área. Todo mundo quer alguém que vem manter aquilo que existe. Mas começar uma coisa nova, aí é um grande desafio. É necessário diplomacia, é necessário paciência. Eu fico pensando, eu acho que Paulo é quem segurou, aliás, Barnabé é quem segurou Paulo, porque Paulo era mais afoito, na igreja de Antioquia. Mas Paulo se enraizou tanto naquela igreja, eu acho que passou bastante provação de paciência pessoal, até chegar ao ponto do Espírito Santo falar com a igreja reconhecer. Ele fazia parte da liderança da igreja, no versículo 1 de Atos capítulo 13. E a igreja enviar Paulo e Barnabé aos gentios na hora de Deus, no momento de Deus. Mas ali eles eram parte de quê, gente? Da liderança da igreja. Olha só quanto tempo que investiram ali. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então, assim, uma palavra final para vocês, para mim também. Boa parte do nosso ministério é definido pela maneira como nós nos relacionamos com os nossos pares. Esse para mim é um princípio. Boa parte do nosso ministério é definido pela maneira como nós nos relacionamos com os nossos pares. É um mito pensar, o desafio do missionário transcultural é aprender a língua indígena. Não é, o maior desafio não é esse. É aprender a cultura exótica daquele grupo. Não, também não é isso. É ele aprender a comer aquela comida, também não é isso. É se relacionar com o povo local, também não. O maior desafio, o maior desafio é nós lutarmos contra o nosso próprio coração. Mas as tendências do nosso coração caído. Mas o maior desafio prático ministerial é nós sabermos lidar bem com os nossos pares. Então, meus irmãos, para nós sabermos lidar bem com os nossos pares, não é inteligência, não é capacidade, não é titularidade, não é indicação. Saber bem lidar com saber lidar bem com os nossos pares é amor, é paciência, é perseverança, é ser testemunho do Senhor Jesus. Humildade. É humildade, é andar segundo a Bíblia. Eu queria terminar com essa palavra, uma comparação bíblica, 2 minutos, e nós oramos para a nossa irmã que está fazendo aniversário. Lembre seu nome, por favor. Susan, exatamente. Perdoe, esqueci. É a idade. Mas mesmo com 51 anos, com ainda 10 anos mais novo que Iraque. Ele fica falando isso, mas foi meu professor de escola dominical. Estava na igreja começando e já era. A palavra de Deus possui alguns pares, algumas palavras que acompanham umas às outras. Por exemplo, proclamação e testemunho. A palavra grega proclamação é querigma, testemunho, martírion. Você vê uma, você vê a outra no Novo Testamento. Um outro grupo binário, digamos assim, outra dupla, é a palavra
paciência e longanimidade. Quase sempre estão agrupadas ali no mesmo bloco. Paciência e longanimidade. A palavra paciência, a raiz grega da palavra paciência é a tolerância com o diferente. Então a paciência é eu reconhecer que você é diferente. Talvez uma diferença que me incomoda um pouco, mas eu sou tolerante com aquela diferença, sou tolerante com aquela, digamos, aquela provocação que a diferença produz em mim. Isso é paciência. É algo que a pessoa precisa ter, é dom, é fruto do Espírito Santo, precisa ter para conviver com aqueles que não são como nós, que não pensam como nós, que não é isso. A gente está empolgado, já passaram por isso, está empolgado com alguma coisa e chega para o seu líder e ele diz: não vai funcionar, não vai funcionar. Paciência. Mas a outra palavra que anda de mão dada com a paciência é longanimidade. A palavra grega para longanimidade uma das versões é macrothymia. E macrothymia significa literalmente fôlego profundo. E a ideia é daquele que competia, aquele grego que competia no passado, aquelas competições olímpicas, do passado, e havia também uma competição de mergulho. Então as pessoas pulavam no lago para mergulhar, e quem mergulhasse, saísse mais lá na frente, ganharia. Então você tem um fôlego, não é isso? Você usa todo o seu fôlego, você vai 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Aí quando o fôlego acaba, as pessoas sobem na superfície para respirar. Mas algumas pessoas, quando o fôlego acaba, elas ainda mergulham mais 5 metros. Esses últimos 5 metros é essa macrothymia, esse fôlego profundo. Portanto, o que é longanimidade? Longanimidade é o que nós precisamos ter quando a paciência acaba. Ou seja, sabe aquela pessoa que você não tem mais paciência nenhuma com aquela pessoa? Agora que vai começar a longanimidade. Exatamente. E nós precisamos, nesse trânsito como plantadores de igreja, missionários e pastores e líderes, nós precisamos ser pacientes e precisamos ser longânimos, porque não há longanimidade maior do que a longanimidade de Deus para com cada um de nós, não é verdade? Vamos então orar nesse momento. Vamos orar por duas coisas. A comunicação intencional, mímica, etc. Tridimensional. Foi daqui. Vamos ficar de pé então para a gente terminar a oração.